Olá, olha, lembrando que hoje tem live que vai ser transmitido pelo meu canal. Direitos Humanos e Diversidade Cultural, Memórias, Lutas e Resistências em Defesa dos Saberes, Fazeres Tradicionais e Cotidianos. É, é coordenado, organizado também pelo Centro de Referência em Direitos Humanos aqui da minha cidade, de Cáceres, Mato Grosso, e que vai ser também assim simultaneamente transmitido pelo meu canal. Aguardo que vocês assistam, e é muito importante essa live. 19 horas horário de Cuiabá, 20 horas horário de Brasília. Eu quero chamar aqui a atenção dos religiosos. Quando eu estou falando dos religiosos, são as pessoas que são confessionais, que seguem uma determinada igreja e, de modo especial, a igreja cristã. Então, nesse sentido, eu não estou aqui falando apenas dos evangélicos, mas estou falando também dos católicos. Eu quero chamar a atenção, assim, porque eu sou uma pessoa que tive uma convivência no seminário, né? Estudei para ser sacerdote, depois eu deixei o seminário, e eu sei muito bem do que eu estou falando. Depois de muitos estudos bíblicos, de aprofundamentos, espiritualidade também, e assim por diante, eu posso chegar a esse tipo de entendimento e, ao mesmo tempo, questionar as pessoas religiosas que são capazes de defender um, um governante como esse que nós temos aqui no nosso país, que se dá para a gente dizer que é governante, né? Um genocida, que agora a gente pode até dizer que é genocida porque já foi até declarado em Tribunal Internacional, ou seja, ele já foi condenado pelo Tribunal Internacional, então é um genocida, e é um defensor de armas, um defensor do uso de armas. Esse uso de armas é para quê, exatamente? É isso que a gente precisa entender. Aliás, se nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos seguindo Jesus Cristo, nós estamos realmente seguindo Jesus Cristo, ou nós estamos descumprindo o grande mandamento, por exemplo, que Cristo deixou aqui para nós? Amai o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento, por exemplo, que Cristo deixou para todos nós. E por que não a gente também lembrar daquele momento lá no jardim, né? No jardim, no Getsemane, quando Cristo estava lá, né? Naquela noite, tá? Depois da última ceia, aquela coisa toda. E quando chegou lá, os guardas, chegou para poder prendê-lo. O que Pedro fez, né? Pedro desembainhou a espada e cortou inclusive a orelha de uma das pessoas, né, ali que fazia parte da segurança, aquela coisa toda. E Cristo pegou a orelha e colocou no lugar. Simbolicamente falando, Cristo estava deixando claro que o seu reino, ou quem segue ele, não faz uso da violência, uso da arma. Porque Cristo é do amor e não da violência. E o que essas pessoas religiosas elas têm na cabeça que elas acabam comungando, por exemplo, com essa ideia absurda do ódio, do uso de armas e assim por diante? E sendo que, como eu estou questionando aqui, não existe nenhuma razão que possa, de repente, me convencer, por exemplo, de que eu deva sair por aí armado ou qualquer coisa assim. Eu não defendo essa ideia e não vejo nenhum sentido nisso, porque o que eu vejo por trás de tudo isso, quando a gente vê Bolsonaro, e a gente vê também às vezes alguns governadores, né, que é da mesma linha, políticos que é dessa mesma linha, defendendo o uso de armas, a meu ver, eles estão saindo fora das suas responsabilidades. Ou seja, quem é responsável para poder cuidar da população, cuidar da segurança da população, é o Estado. É o Estado que tem que garantir a segurança da população. É o Estado que tem que investir, é o Estado que tem que investir cada vez mais na polícia, no armamento, aí sim, da polícia. Porque quem pode usar armas, né, na nossa sociedade e que vai cuidar da segurança da população é a polícia, e não o cidadão comum. Então, trago aqui para a gente poder fazer
uma reflexão nesse sentido, pensarmos muito bem no que nós estamos fazendo, porque com essa coisa muito contraditória que está aí na cabeça de muita gente, de dizer assim, eu sou uma pessoa religiosa, sou um seguidor da igreja, mas, no entanto, ao mesmo tempo eu defendo um desgoverno como esse, que está aí pregando o ódio, pregando a violência, defendendo o uso de armas, diz que é em nome da liberdade. Isso é um absurdo, gente. Que liberdade é essa? Não existe liberdade você sair por aí armado em qualquer lugar. Não existe liberdade nenhuma. Você pode perguntar até para a polícia, por exemplo, que ela anda armada, se ela é tão livre como você imagina. Você está enganado. A polícia, às vezes, ela sofre muito mais, né? A, ela corre mais risco por causa exatamente do uso da arma. Porque corre o risco de bandidos atacar. E então, não é isso, não é isso que precisa ser defendido, tá? Enquanto governante, enquanto quem vai governar, por exemplo, o nosso país, não é isso que precisa ser defendido. Pelo contrário, nós temos que trabalhar mais pelo amor, né, pela paz. E o Lula está coberto de razão quando ele diz assim que ele vai colocar no lugar, né? Ou seja, que nós devemos defender mais o livro do que a arma. Tá certo? Mais o amor do que o ódio e assim por diante. Um grande abraço, até a próxima.